Bom, pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, em nome desta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu agradeço a presença de todos aqui, dizer que essa Câmara Municipal está sempre de portas abertas para que a população, os servidores, funcionários ou quem quer que seja possa acompanhar as reuniões deste Parlamento. Dizer que essa é uma Comissão Parlamentar de Inquérito que tem o objetivo central de apurar os motivos que levam a demoras no agendamento de consultas e outros problemas relacionados à saúde pública do município. Nós sabemos e entendemos as dificuldades encontradas e enfrentadas pelos gerentes de unidade. Nós entendemos muito bem isso. Nós entendemos e conhecemos, pelo menos em parte, as dificuldades de cada trabalhador na área da saúde. Nós sabemos e entendemos muito bem que, em algumas situações, os próprios funcionários são vítimas de um sistema que merece sempre melhoria. E é justamente com este espírito que nós constituímos essa Comissão Parlamentar de Inquérito, para tentar, é claro, função nossa do Parlamento, função constitucional desta Câmara, e a CPI é a ferramenta para isso. Claro, apurar equívoco, nós precisamos apurar equívoco, mas nós podemos também contribuir para que a saúde também, ao apurar o equívoco, possa melhorar para o cidadão, para o usuário, para o funcionário e para todos. Agradeço mais uma vez a presença do secretário municipal da Saúde, doutor Estênio Miranda, que tem se mostrado bastante interessado em acompanhar as reuniões dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Antes de chamar o doutor Carlos Eduardo de Oliveira, que é gerente do NGA 59, esta presidência, senhores vereadores, constatou que no último depoimento da senhora Darlene, ela informou que todas as unidades de saúde possuem telefone e que estes telefones celulares, eles são utilizados para confirmar consultas. Isso está no depoimento à CPI. Portanto, esta presidência faz um requerimento e submeto à apreciação dos nobres colegas vereadores para que nós possamos requisitar todas as contas com todos os números telefônicos, inclusive as contas dos últimos 4 meses, com detalhamento específico de cada ligação, determinando então a quebra do sigilo telefônico para que informe, mediante sigilo, a essa comissão. Coloco o requerimento em votação, não havendo discordância, para encaminhar, vereador Marcos Papa. Perguntou à presidência a quebra de sigilo telefônico para os telefones usados para retorno às consultas agendadas. Os celulares referidos pela senhora Darlene. De acordo. Okay. Não havendo nenhum vereador que se opõe, está aprovado o requerimento. Doutor Carlos Eduardo de Oliveira, por favor, pode vir aqui. Doutor Carlos, boa tarde. Confirme o nome completo, por favor. Pode ligar, pode ligar. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, tarde, Paulo Modas, Marcos Papa, Bertinho, Viviane. Boa tarde a todos os meus colegas da Secretaria da Saúde. Meu nome é Carlos Eduardo de Oliveira. Muito bem. O senhor é gerente do NGA 59? Isso. Muito bem. Mais uma vez agradeço a presença do senhor aqui a essa comissão. Dizer ao senhor que estamos dispostos a contribuir naquilo que for necessário para o bom andamento da saúde pública e informar ao senhor também que, por se tratar de uma comissão parlamentar de inquérito, tudo aquilo que lhe for perguntado tem a obrigação da resposta, ok? Pois não. Muito obrigado, viu? Eu farei a dinâmica da outra sessão, deixando a cada parlamentar aberto o tempo para fazer perguntas a qualquer instante, para que não fique engessada a sessão. Pode ser? Então, sempre quando algum parlamentar quiser fazer uma pergunta, um questionamento, é só acionar a presidência, que eu já passo a palavra de imediato. Pode ser? Pode ser? Pode ser, senhores? Pode ser?
Então tá bom. Primeiro, doutor Carlos, para que nós possamos entender um pouquinho do funcionamento do NGA, como é que se dá o fluxo para que o munícipe possa ser atendido pelo NGA? Primeiramente, o paciente é atendido numa unidade básica de saúde que se localiza nos bairros, pelo clínico geral, que uma vez encaminhado para a especialidade, vai por online para a Secretaria da Saúde, na central de agendamento, é analisado pelo médico regulador, que todas as especialidades existe protocolo. Estando dentro do protocolo, essa guia é autorizada e é agendada conforme a disponibilidade de vaga, não só no NGA, como nas outras unidades onde tem especialidade. Nós apuramos, doutor Carlos, que a produtividade do NGA demonstra que 21,7% das consultas são sem agendamento. Isso indica de forma positiva que se trata de uma unidade acolhedora e que, apesar de estar no nível secundário de assistência e especialidades, é claro, teoricamente só atenderia pacientes agendados, mas ainda assim otimiza a sua produtividade com atendimento de demanda espontânea. De que forma isso é feito? Existe, então, para esse atendimento de demanda espontânea, uma real padronização da Secretaria de Saúde? Pelos dados que eu tenho aqui, da nossa divisão de informática, no ano de 2015, o NGA atendeu 18.832 pacientes eventuais, e no ano de 2016, até o momento, 8.095 eventuais. Em algumas especialidades com demanda reprimida, principalmente ortopedia, pneumo, cardio e endócrino, nós temos uma procura muito grande, que às vezes nós não temos condições de agendar, e o paciente acaba indo, tentando encaixar. E conforme as faltas, esses pacientes são automaticamente agendados, e alguns vão até a mim e eu solicito que os profissionais atendam, principalmente na ortopedia. A ortopedia, nós temos 4 profissionais, aliás, muito bons, mas que não dão conta da demanda. Porque a ortopedia, o paciente está com dor, ou está com resultado de uma ressonância, de uma tomografia, e aí você vai agendar para um período muito distante, então eles acabam procurando e acaba sendo encaixado. Só para que eu possa entender, o NGA faz o encaixe. O senhor disse isso, não, de eventuais situações? Sim, todo paciente que chega no NGA, ele é acolhido de alguma forma, né? Okay. Ou pela enfermagem, ou pela parte administrativa, ou às vezes até por mim. E a gente procura atender na medida das nossas possibilidades. Okay. Dependendo da situação que está o paciente, ele é encaixado no momento, ou então nós temos algumas vagas de acolhimento que fica bloqueado, fica na minha mão, naquelas especialidades com demanda reprimida. Que aí, quando o paciente chega, a gente vê a situação real da necessidade, nós, então, agendamos as vagas de acolhimento. Muito bem. Nós apuramos também que os serviços ofertados pelo NGA, descritos no site da Prefeitura, eles não condizem com a escala disponibilizada à população. O senhor poderia descrever quais são realmente as especialidades ofertadas pela unidade, não aquelas que estão apenas no papel, mas as de fato ofertadas à população? Nós temos cardiologia infantil. Só um minutinho, doutor Carlos, apenas uma intervenção. Por favor. Tá ligado. O senhor confirma que existem alguns casos que está informado no site, mas na realidade não existe o profissional? O senhor confirma isso? Olha, nós atualizamos recentemente o site, porque eu fiquei sabendo que o site estava desatualizado. Então ele foi atualizado, eu estou com o site hoje, se entrar no site ele vai estar como está aqui, que eu acabei de imprimir do site. Algumas especialidades com aposentadoria de profissional, realmente nós retiramos e acrescentamos algumas. Cardiologia infantil, por exemplo, era atendido no PAN no dia 27 de junho, passou a ser atendido no NGA. Então, de qualquer forma, o site estaria desatualizado. Então, nós acabamos de atualizar e essas especialidades que eu irei dizer agora, realmente, as que nós estamos atendendo agora. Pode listar, pois não. Cardiologia infantil, cirurgia ambulatorial, cirurgia cabeça e pescoço, cirurgia vascular, dermatologia,
endocrinologia, fisiatria, gastroenterologia, gastroenterologia infantil, que também começou dia 27 agora. Ok. Geriatria, hematologia infantil, que também começou dia 27. Imunologia e alergologia, neurologia, mastologia, nutrologia, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia, urologia, e agora nós começamos também a acupuntura, um médico fazendo hora extra, 12 horas semanais. Eu não coloquei aqui porque realmente, como ele está fazendo hora extra, eu não coloquei porque, de repente, hora extra, uma hora pode não ser mais autorizada. Então, são 22 especialidades. Ok, deixe-me... Oi? Oftalmologia infantil, nós tínhamos uma profissional que aposentou, então ela foi retirada daqui. Ok, deixe-me entender. A acupuntura não constava na escala, agora consta. Acupuntura, há 10 anos e meio, eu sou gerente do NGA. Ok. Quando eu cheguei lá, nós tínhamos 3 profissionais, 2 e 1 voluntário. E, à medida dos anos, foram aposentando, até que chegou um momento que realmente aposentou o último, e nós ficamos sem o profissional para executar. Quando foi que aposentou o último? O senhor se lembra, não? Eu acho que foi mais ou menos uns 6 meses atrás. Não tenho, uns 6 meses. Por aí. Agora nós conseguimos, através hora extra, e o doutor está indo 3 vezes por semana, 4 horas por dia, totalizando 12 horas por semana. E, inclusive, começou agora dia 2 de junho. Não, 2 de junho não, deixa eu ver, eu marquei aqui. Deixa eu ver onde que tem tanto papel aqui. Eu acho que eu não trouxe, mas começamos agora, recentemente, a acupuntura. Ok, sem problemas, doutor. Agora, outros setores, para que nós possamos entender. Hematologia não constava da escala, agora consta. Nós tínhamos hematologia de adulto. Hematologia de adulto, também o médico aposentou, e agora começou a hematologia infantil, que veio do PAN para nós a partir do dia 27 de junho. A partir do dia 27 de junho que iniciou hematologia infantil. E adulto? Adulto é atendido em outros prestadores. Não há no NGA, no NGA não tem apesar mais. de constar no site. É o que eu falei, o site realmente estava desatualizado e nós atualizamos recentemente. Ok, há quanto tempo que não tem hematologia adulta no NGA 59? O médico era federal, e agora eu não me recordo agora sim, mas isso já faz mais de ano que ele aposentou. Já faz mais de 1 ano, mais de 2 anos, mais ou menos? Mais ou menos, entre 1 e 2, 1 ano e meio, mais ou menos. Entre 1 e 2 anos. Isso. Eletroencefalografia não consta na escala. Eu coloquei aqui apenas as especialidades médicas, aí no caso seria exame, né? Exame de eletroencefalo, realmente nós não colocamos os exames, mas os exames é eletrocardio, eletroencefalo e audiometria. Não faz? Não, nós fazemos esses exames lá. Faz, mas não consta na escala. Acabei não colocando, eu coloquei só as especialidades médicas. Ok. Foi uma falha. Hepatologia? Patologia também nós não temos. Não tem, consta no site. Ok, é que eu estou sabendo só sobre o NGA. Nós vamos... Claro, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Alguns serviços, quando inaugurou o prédio do Centro de Referências, alguns serviços que eram prestados no NGA foram para esse novo... Claro. Então a hepatologia foi um dos que... Desde quando que foi? Quando que inaugurou? 2011. 2011 não faz no NGA, faz nesse outro local. Lá nós atendimos DST AIDS, e com a inauguração do novo prédio... Infectologia também? Também foi em 2011. Nessa mesma senda. Isso. Nefrologia? Nefrologia também... É que consta, porque, doutor, porque eu insisto na pergunta, porque consta no site. Tá. Nessa atualização do site, já modificou isso tudo, não? Já modificou. Inclusive este sim que eu estou citando. Isso, esse já não consta mais. Já não consta mais. Isso. Órteses e próteses também não mais lá. Órteses e próteses, nós temos o falecimento do Dr. Pasqualin recentemente. E nós estamos aí com um grande problema, porque os pacientes têm nos procurado e nós estamos tentando solucionar através do ortopedia, mas realmente isso está
Ele era coordenador do programa de deficiente. E está faltando hoje. Na rede ou só no NGA? O coordenador do programa ficava no NGA, né? Tá ok. E agora, com o falecimento dele, esse cargo ainda está desocupado. Órtese e prótese, nós estamos sem atendimento na rede. Nós estamos assim, na medida do possível, os ortopedistas têm encaminhado para o HC, porque quem entrega a prótese é o HC. E nós estamos... Antigamente, o Dr. Pasqualini tinha um acesso direto ao HC. Nós perdemos esse acesso direto, mas nós criamos um outro fluxo, porque às vezes, por exemplo, o paciente vai lá com a prótese quebrada. Então nós temos que dar uma solução para o problema. Ok, então a solução não é atender na rede municipal, é encaminhar para o HC. O HC é a unidade de referência. Nas órteses e próteses. Ok. Vereador Paulo, depois vereadora Viviane, por favor. Doutor Carlos, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Cumprimentar também o vereador Ricardo, presidente dessa comissão, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa e toda a população presente, as pessoas presentes. Queria saber, o Hospital das Clínicas está demorando aí mais de um ano para dar uma prótese, para atender uma pessoa nessa necessidade. Não seria prioridade hoje, doutor Carlos, estar fazendo esse trabalho de atendimento, esse primeiro atendimento às pessoas, para que essas pessoas vá mais rápido possível, porque o hospital tem demorado muito, já que a minha batalha tem sido muito em prol dessas pessoas portadoras de deficiência. Só pergunta que está dentro da pergunta do Paulo, até em cima disso, qual que é o tempo que normalmente as pessoas esperam? É esse um ano que ele falou? Qual que é o tempo que as pessoas esperam no caso de ter que colocar as próteses, né? Isso realmente eu não sei precisar, né? O tempo de demora eu não sei falar agora, mas antigamente as órteses, as próteses, né? As órteses eram entregues lá no NGA com o Dr. Pasqualini. Aí houve uma mudança do Estado, quando criaram o CER e o CIR aí no HC, sim. Que passaram a entrega dessas órteses e próteses no HC. Eu acredito que para a população foi uma perda muito grande, porque quando era entregue lá no NGA para o Dr. Pasqualini, a gente tinha casos dos pacientes saírem chorando, porque ele era muito criterioso, ele entregava uma cadeira de roda, se não fosse do jeito que ele queria, voltava quantas vezes fosse para a empresa até que aquilo ficasse do jeito que ele queria. Infelizmente, os relatos que tem dos pacientes, com a transferência para o nível estadual, realmente piorou nesse quesito aí, né? O município poderia ter continuado com este trabalho? Se entendesse? Eu acho que não, porque isso foi uma posição do Estado, né? As órteses e próteses aí é realmente o Estado que controla, e aí eles fizeram... Aí eu acho que realmente o município não teria o que fazer. É uma política de Estado, do Estado de São Paulo. Bom, vamos seguindo. Proctologia. Proctologia, nós perdemos mais ou menos 2 anos atrás o profissional. Realmente nós não encontramos outro proctologista na rede que pudesse ser transferido para o NGA. Há quanto tempo já, doutor? Ele aposentou em 2014. 2014, desde 2014 que nós não temos proctologia no NGA. Mas os pacientes de procto são atendidos nos prestadores, né? Que é o Ambi Mauá e a Beneficência e talvez algum outro lugar que eu não... a Procto é um dos setores de maior gargalo, talvez, da rede, com demora de até quase 3 anos. Na época, quando ele aposentou, nós tentamos, não conseguimos achar nenhum profissional trabalhando na rede que fosse proctologista, que pudesse ser transferido para o NGA. Realmente é uma especialidade onde nós temos uma carência de profissionais no serviço público. Tisiologia. Tisiologia está relacionado a pneumo também, mas o trabalho de tisiologia está no centro de referência também. No centro de referência. Isso. Bom. Fazer uma pergunta. Valinho, eu peço, por favor, vamos concentrar. Sobre as especialidades faltantes, quanto tempo a unidade não oferece esse serviço à população? Estes que nós falamos de uma maneira geral. Nós falamos de procto, por exemplo, desde 2014. O senhor sabe o número de profissionais perdidos? Houve alguma reposição ao longo desse tempo? Eu fiz um levantamento, 2015 para cá, que quando eu assumi o NGA era uma unidade que tinha muitos funcionários federais, muitos funcionários estaduais e municipais.
Com esses passar dos anos aí, foram aposentando, e o Estado e o Federal não têm reposição, né? E, então, nós perdemos mais ou menos em torno de 36 profissionais nesses anos, e tivemos uma reposição de 16. Então, o senhor pode me cravar a informação de que nós perdemos, ao longo dos anos, 36 profissionais e houve apenas a reposição de 16, é isso? Isso. De quantos anos para cá, doutor? Eu imaginei mais ou menos assim, eu peguei de 2015 para cá. De 2015 para cá. Agora com a aposentadoria especial dos 25 anos, né? Ok. Muitos médicos aposentaram. Tivemos uma perda de 20 profissionais sem reposição. Só no NGA. menos, só no NGA. Só no NGA. Doutor Carlos, e existem documentos, à medida que foram havendo essas aposentadorias, a perda desses profissionais, existe documentado a solicitação de reposição? Documentado, eu acredito que não. A gente sempre solicita, acaba sendo verbalmente, mas algumas especialidades, por exemplo, há uma dificuldade de conseguir profissionais. Por exemplo, neurologia, que é uma especialidade que nós estamos passando por um momento meio complicado, no momento, foi feito um processo seletivo agora e não apareceu nenhum interessado, né? Então, até o Dr. Stênio está tentando retirar um profissional da atenção básica para mandar para nós, que aí causa um outro problema, que você tira o profissional da atenção básica, né? Daqui a pouco vai ter uma CPI, porque não vai ter médico nos bairros, né? Então, é o cobertor curto. Então, por exemplo, a neurologia não apareceu nenhum interessado no processo seletivo. Em contrapartida, nós tivemos recentemente um processo seletivo de cardio, de endócrino e de reumato, que nós conseguimos 2 cardio, 2 reumatos e 1 endócrino. Essas especialidades que nós tínhamos uma demanda reprimida pelo próprio site, mostrando com certeza daqui a um tempo, o tempo de espera vai estar menor, porque nós conseguimos, hoje eu tenho 6 profissionais cardiologistas, que acredito que uma equipe está muito boa. Eu pergunto para entender melhor, tá bom, doutor? Essa solicitação de reposição, então, ela não é feita por escrito, não há uma fundamentação do porquê repor, e se ela é verbal, ela é dirigida a quem? Ao secretário, à prefeita? Ao secretário. Como que é isso? Ao secretário. Mas não é fundamentada pela gerência o porquê da necessidade da reposição. Fundamentada com números, por conta das filas, dos gargalos, das especialidades. Quando o profissional é municipal, a reposição é automática. Agora, em relação aos funcionários estaduais e federais, que nós tínhamos muitos profissionais médicos com esses 2 vínculos, e eles foram aposentando e não tem reposição. Então, se não for através do município, vai ficar carente. Assim, eu não me lembro se toda vez que eu precisei de profissional, se eu oficializei. Talvez uma vez ou outra, sim. Acredito que eu já tenha mandado, mas assim, de cabeça eu não me recordo. Mas, geralmente, aquelas especialidades onde existe, tanto é que esse processo seletivo que foi feito agora, foi solicitado devido à dificuldade que nós estávamos tendo, né? Porque os pacientes, por exemplo, com endócrino, nós chegamos, uma médica me chegou na terça-feira, disse que na segunda-feira ela ia pedir exoneração. E esses pacientes, todos que estavam agendados, ficaram lá sem atendimento. E, na medida do possível, nós fomos encaixando, porque ficou com uma profissional só, pacientes insulino-dependentes, com diabetes, tudo. E aí, aí nós finalizamos isso para o Dr. Stênio, que abriu o processo seletivo, é lógico, que todo processo seletivo tem que ter anuência do executivo, mas nós conseguimos agora, nós estamos com 3 profissionais endócrinos, então eu acredito que esse problema está sanado. Agora, doutor, só um segundinho, vereadora Viviane, só ainda neste assunto, o senhor disse que a reposição é difícil, que a reposição é complexa, seria essa pergunta, não? Seria, eu queria saber a respeito do salário e da carga horária, se isso tem influenciado nessa reposição desses funcionários, desses médicos também. A gente percebe uma grande dificuldade em contratar profissionais médicos no serviço público. Tanto é que todos os concursos para médicos chamam todos e muitas vezes não conseguem repor todas as necessidades. Não sei se seria só salário ou se tem alguma outra
você está pagando mais aí fora, né? Mas, assim, é uma questão que realmente precisava analisar, porque realmente há uma dificuldade muito grande. Pode ver que toda vez que tem concurso para médico, abre praticamente, acho que quase, não todo ano, porque o concurso é válido 2 anos, prorrogar por mais 2 anos, né? Mas toda vez que abre o concurso, muitas vezes tem processo seletivo, porque o concurso chama-se todos os aprovados e não consegue cobrir os claros, e aí se cria o processo seletivo. Porque se a gente for pensar, o processo seletivo não era para existir se todos os concursados fossem chamados e assumissem, né? Então, o processo seletivo seria uma raridade, seria mais emergencial. E vira e mexe existe o processo seletivo, tanto é que agora existiu o de neuro e de médico ultrassonografista. De neuro eu tenho certeza que não apareceu nenhum, ultrassonografista eu não sei se apareceu algum. Mas, assim, existe essa dificuldade em se contratar profissionais médicos. Doutor Carlos, em relação a essa falta, às vezes, de profissional, isso tem causado problemas, quer dizer, dificuldade durante o seu trabalho no sentido de agendamento e, no caso, o paciente é encaminhado para o NGA. Não existe o profissional, na época, para atender naquela especialidade. Eles são orientados para procurar outra unidade? No caso, você está perguntando, o paciente que foi agendado... No caso do paciente agendado. Aí o profissional pediu demissão, por exemplo. Então, não tem aquela especialidade no NGA. O paciente é orientado para que procure outra unidade? Por exemplo, esse caso que eu citei da médica endocrinologista que pediu demissão, o que nós fizemos? Aí eu entro em contato com a central de agendamento, com a doutora Diva, que é a chefe, e... Doutora Diva. Diva Amorim? Novaes. E aí, no caso, o que a gente faz? Como ficou um profissional só, aí é lógico, a gente tem que entrar em um acordo para a gente tentar resolver o problema daquele paciente, né? E aí, os casos novos do médico que ficou, a central de agendamento acaba não usando, e eu acabo usando os casos novos para marcar aqueles pacientes do médico que pediu a exoneração. Então, a gente tenta, dentro da possibilidade, sempre resolver o problema do paciente. Mas nem sempre a gente consegue, porque a gente tem mais ou menos, em média, cada profissional na especialidade, em torno de 1.000 a 1.200 pacientes em tratamento. É óbvio que se um médico pede demissão, eu não consigo pegar 1.000 e colocar para o outro que vai ficar com 2.000. Né? Então, assim, é praticamente impossível. Tanto é que aí o doutor Esteiro sensibilizou e fez esse processo seletivo que nós conseguimos contratar mais 2 endócrinos. Quer dizer que agora, com 3, a gente resolve. Mas, assim, a gente tenta sempre, na medida do possível, resolver internamente. Se a gente não consegue, aí nós pedimos ajuda para o complexo para agendar em algum outro prestador que tenha aquela especialidade que está sendo profissional. Muito bem. Paulo Modas. Tive uma informação que o ambulatório da Santa Casa fechou a fisioterapia. O que está sendo feito? Porque alguns pacientes, até mesmo tive informação essa semana do Geraldo de Carvalho, alguns pacientes lá, que estão sem esse atendimento. O que está sendo feito, se realmente fechou esse ambulatório? Nós iniciamos agora, no dia 2 de junho, a nossa fisioterapia. Né? Iniciou no NGA 59. No NGA, até convido os vereadores para ir lá, porque ficou muito bonito. Hoje o Guilherme foi lá, tá, né, Guilherme? Ficou muito bonito lá, assim, a gente está atendendo... o vereador Bertinho, né? Então, realmente... Então, assim, está começando o nosso serviço agora. Está sendo muito elogiado, nós estamos com 2 profissionais, foram contratadas através da Fundação Santa Lídia, uma fazendo o horário das 7 às 13 e outra das 11 às 17, e elas estão atendendo, em média, 20 pacientes por período. Quer dizer que nós estamos atendendo, em média, 40 pacientes por dia. Como começou um serviço agora, né, 2 de junho, praticamente um mês atrás, nós ainda estamos engatinhando, né? Mas é um serviço que estou recebendo muito elogio. As 2 profissionais são, assim, muito prestativa, compromissada. Então, eu estou satisfeito com o serviço que se iniciou agora lá. Eu tenho acompanhado, tenho ido lá, até quero fazer um elogio ao seu trabalho, ver o seu trabalho lá dentro. O pessoal é muito bom, tenho visto você atender as pessoas, às vezes eu fico lá
um tempo até observando o seu trabalho. Quero também, não tenho essas perguntas para a gente estar fazendo, porque faz parte do nosso trabalho, mas você tem feito um bom trabalho ali, pessoal, dentro das condições que você pode. Viu? Agradeço, Paulo. Eu acho que essa é a função nossa, né? Tentar atender a população da melhor maneira possível, é lógico, dentro das nossas possibilidades, né? Muito bem. Paulo, a Santa Casa parou de atender quando, a Físio? Então, tive essa informação essa semana, já faz um tempo, já tem um tempo já que ela parou de atender. Quanto tempo que... O senhor sabe me dizer? Algumas coisas assim eu não sei, porque... Não é da sua alçada, claro. Realmente Entendo. não sei Mas responder. ok, tá. Muito obrigado. Em relação ainda à neurologia, doutor, sabemos que a profissional, o senhor mesmo disse, que realiza os exames de eletroencefalografia, encontra-se afastada por tempo indeterminado, né? Procede realmente essa informação? Nós fomos pegos de surpresa, infelizmente, a doutora Maria Luísa teve um contratempo, teve que fazer uma cirurgia de urgência. A princípio, ela está afastada há 6 meses. Então, já faz 6 meses que o serviço não é oferecido ou mais? Ela foi recente agora. Ela vai ficar afastada há 6 meses. Ah, ok. Ela vai ficar afastada há 6 meses. Há quanto tempo exatamente que este serviço não é oferecido? Não, ele estava funcionando normalmente. Aí, agora, com essa inesperada, né, que nós não estávamos esperando essa cirurgia de urgência que ela fez, nós não estamos fazendo o exame porque não tem quem laude. Desde quando? Faz uns 15 dias, 20 dias. Faz 15 dias que o exame não é feito. Que ela fez essa cirurgia. Antes de 15 o exame era feito. Estava sendo feito normal. Inclusive, existe alguns exames que foram realizados e ainda não foram laudados, porque nós achamos que ela estava de férias, ela voltaria das férias, não voltou. Então, ela voltando de férias, aí ia laudar os exames que já estão feitos. Porque quem faz o exame é uma técnica de enfermagem, quem lauda é a profissional médica. Então, alguns exames estão parados, inclusive, o doutor Esteno também já está tentando, como eu falei, levar um neuro. Provavelmente ele irá para lá em agosto, porque ele sairia de férias, quer dizer, sairia do Parque Ribeirão, para ir para Lunijá para cobrir essa ausência da profissional, porque não é só o exame de eletro, é inclusive os atendimentos. Porque, infelizmente, hoje eu estou só com essa profissional, eu tinha 4, perdemos os 4, 2 por aposentadoria e 2 porque já eram funcionários do HC e o HC os convidou para fazer período integral e eles pediram exoneração. Então, sobre estes 4 que foram perdidos ao longo do tempo, 2 por aposentadoria e 2 porque eram do HC. Isso, pediram exoneração. Exoneração. Há quanto tempo já? Foi em torno desse 1 ano e meio para cá. 1 ano e meio para cá. Mais ou menos eu tentei ver de 2015 para frente os profissionais que tinham, os dois, o Roberto e a Leila, que eram os 2 que foram no HC, não faz muito tempo. Eles estão nessa conta desses 20 que foram perdidos? Isso, estão nessa conta. Eles estão nessa conta. Estão nessa conta. A manutenção deste equipamento de eletroencefalografia é feita por quem? O aparelho dificilmente ele dá problema, né? Aí quando nós temos o aparelho, por exemplo, ele foi adquirido de uma empresa de São Paulo, que nós não podemos pegar e mandar para São Paulo toda vez que o aparelho dá problema, nós vamos parar o serviço. Então nós temos um técnico que a gente chama, ele vai imediatamente, ele conserta no dia, para o outro dia funcionar, né? Porque o aparelho, por exemplo, se você tem um aparelho só, se ele dá um problema, se você demorar para consertá-lo, você vai paralisar o atendimento. Existe um subsídio para fazer a manutenção deste equipamento? Eu tenho uma verba de adiantamento, né, que eu posso fazer pagamento nessas emergências. Qual o valor, doutor? É depositado de 5 a 6 mil, e aí eu tenho a data certa. Por mês isso? Não? Por mês, aí eu tenho a data... Para fazer a manutenção. Isso, eu tenho a data certa para fazer a prestação de contas, não utilizando o dinheiro é devolvido, e depois é colocado novamente na conta. O dinheiro não sendo usado é devolvido é zerada a conta, e aí é novamente depositado. Então, esse dinheiro eu faço algumas coisas, por exemplo, a fisioterapia mesmo, vários equipamentos que não eram material permanente, eu pude adquirir com essa verba que eu tenho. Agora, o material permanente, infelizmente, não pode ser adquirido. Nós estamos, por exemplo, a reforma toda para fisioterapia, tudo nós estamos fazendo com essa verba, né? Entendi. Considerando que a médica neuro está afastada, não é? Ainda falando sobre neurologia, como é que os pacientes que fazem uso de medicação controlada, eles estão renovando as suas receitas?
Nós temos a doutora Maísa, que é uma coordenadora médica, que é uma médica que eu tenho, assim, que é o meu, vamos falar assim, o meu braço direito, porque quando acontece alguma emergência no NGA, uma vez mesmo um paciente acompanhante infartou, a gente tem que atender, geralmente ela é a referência nesses casos. Ela tem trocado as receitas na medida do possível. Mas ela é especialidade? Não, ela é GO, mas ela faz clínica médica, é que eu falei, na medida da possibilidade, porque alguns medicamentos aí são tem que ser específicos, teria que ser um neuro. E como que está sendo feito isso, doutor, sem então, médico? Aí, essa semana, coincidentemente, no dia de hoje e na quinta-feira que vem, conversando com o doutor Estênio também, ele consentiu, nós estamos pagando hora extra para o doutor Manuel, que está lá no NGA agora, que aquelas medicações controladas de alto custo, que são aquelas medicações que são que o HC que entrega, ele está lá hoje e vai estar lá na quinta-feira que vem, porque no dia 15 ele entra de férias. Então, esse é o médico que, provavelmente, ao retornar das férias, irá para o NGA, como neuro. Mas esses 2 dias ele está exatamente para fazer essas receitas de alto custo, para que os pacientes não fiquem sem a medicação. E nós mandamos também um e-mail para a Lena, que é a nossa chefe da divisão de farmácia. Como ela chama? Agora o nome dela. Lúcia Helena, a gente chama ela de Helena. Lúcia Helena. Para que ela mande um e-mail para as farmácias, para que as receitas da doutora Maria Luísa tenham um pouquinho mais de prazo aí, por falta de realmente de ter quem troque essas receitas. Então, ela disparou esse e-mail para todas as farmácias. E acredito que esses pacientes que usam o remédio controlado, até o início do Dr. Manuel, não ficará sem a medicação. Doutor, existe uma resolução do Conselho de Farmácia, o senhor pode me confirmar, que prevê a vedação dessa conduta de prorrogação de receita vencida, ainda mais quando o remédio de uso controlado. O senhor tem conhecimento disso, não? Existe um decreto municipal, não de remédio controlado. O decreto fala que a receita é válida por 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Então, ela teria uma validade de 1 ano. No caso de remédio controlado, se não me falha a memória, se tiver alguém que possa me ajudar, eu acho que são 6 meses. Acho que são 6 meses. Então, assim, na realidade, isso a gente tentou, agora não sei se vai ser possível, para tentar não deixar esses pacientes sem a medicação. Porque uma vez a médica não estando lá, não temos outro profissional para revalidar a receita, né? Agora, esses 2 dias do doutor Manuel, a enfermeira do setor avisou vários pacientes para fazer essa troca da receita. Calma. Doutor Carlos, fica para nós, o senhor está sendo muito didático, fica claro uma situação de precariedade. Vocês estão se esforçando para tentar equilibrar uma situação diante da demanda que existe no município de Ribeirão Preto. Mas fica evidente a precariedade. A que o senhor atribui isso? É o que eu acabei de falar, né? O município exposto a uma precariedade como essa em Ribeirão Preto hoje. A neuro agora surgiu recentemente esse problema. Nós não tínhamos, né, até um tempo atrás. O doutor Ari aposentou não faz muito tempo, os 2 médicos do HC também saíram não faz muito tempo. E surgiu agora esse problema pontual, né? Mas, como eu falei, no processo seletivo não apareceu nenhum neuro querendo assumir. Então, realmente, a neuro passou a ser agora, no momento, eu acho que um problema, que amanhã mesmo eu vou pegar todos os pacientes que estavam agendados até o fim do ano com a doutora Maria Luísa, nós temos uma reunião amanhã na secretaria, para ver se a gente consegue reagendar esses pacientes nos outros prestadores que existem neuro em outras unidades. Então, assim, na medida do possível, nós vamos tentar reagendar esses pacientes em outros locais. Até com relação a essa precariedade, né, dessa situação que está passando com relação a neuro. Em outra especialidade também está passando esse mesmo tipo de situação? Alguma outra especialidade está passando por alguma situação semelhante a essa, de falta de médico? Com esse processo seletivo que eu mencionei,
nós conseguimos a cardio, a endócrino e a reumato. A reumato, o tempo de espera era 29 meses, porque nós tínhamos um profissional só, que estava, o Estado, ele tem direito a várias licença-prêmio, ele estava de licença-prêmio fazia 3 meses, porque ele ia aposentar, e no Estado, se ele não tirar, ele perde. Então, ele tirou as licença-prêmio, nós ficamos aí um período sem reumato. E agora, com esse processo seletivo, essas especialidades foram sanadas, acredito, não vai ter problema. E aí aparece a neuro, né? Então, assim... então... Aí apareceu a neuro que não era um problema. Reumato sanou, doutor? Reumato, nós temos 2 profissionais, também uma entrou no processo seletivo, e o outro saiu no posto, parece que é o posto piloto, que foi para o NGA, né? E eu estou tendo, assim, realmente, bastante elogio dos profissionais, e eu acredito que essa demanda reprimida da reumato vai ser sanada rapidamente. Agora surgiu a neuro, né? Que é um problema que nós vamos ter que resolver, porque é o que o doutor falou, esses pacientes não podem ficar sem a medicação, né? Muito bem. Nós verificamos que a ortopedia do NGA tem uma alta produtividade e isso deve demandar um número considerável de ressonância magnética. Nós abordamos isso também. Qual é o tempo, em meses, aproximado entre a solicitação, a autorização e agendamento pelo prestador do exame? A informação que eu tenho do Dr. Arthur, que é o médico regulador desses 2 exames, a tomografia não existe lista de espera, a tomografia está sendo autorizada imediatamente. Imediatamente. E a ressonância, o tempo de espera é em torno de 2 meses. A ressonância, isso aí para a autorização. A autorização. Do DACA. Aí o paciente, por exemplo, o exame ele é devolvido para o NGA. Ok. Nós entramos em contato com o paciente para que ele busque o exame e ele vai agendar pessoalmente nos prestadores. No prestador. E aí também não é demorado a realização do exame. O senhor sabe me precisar em tempo, doutor? Acho que em torno de 1 semana, 10 dias, ele está fazendo o exame. O que nós temos percebido é a demora no resultado. Quanto tempo, doutor? O resultado está demorando, acho que em torno de 20 dias, mais ou menos. Eu tenho informações, doutor, e aí apurando com alguns pacientes, que a solicitação no ato da consulta médica, claro, a autorização do DACA leva entre 1 e 3 meses, o senhor disse 2 meses, está dentro disso, e o prestador leva entre 9 e 11 meses para agendar, o tempo avaliado entre 10 e 14 meses. Essa informação o senhor me crava que procede ou não procede? Na ressonância? Ou na tomografia? Ressonância magnética. Não, eu acho que não demora isso, porque na autorização existe o mês de competência. O mês de competência ele é válido por 3 meses. Então, por exemplo, se ele é autorizado em julho, é julho, agosto, setembro. Se o paciente não fizer nesses 3 meses, a guia perde a validade. Então, eu acho que realmente não procede, porque senão ninguém ia fazer exame, porque se demorar 11 meses... Pois é, o que nós queremos apurar, justamente se demora um ano para receber o exame. Não, a grande dificuldade que nós temos, principalmente na ortopedia, é quando o paciente está com o resultado do exame para a gente conseguir agendar. Aí tudo bem. É onde nós temos essa demanda espontânea, esse atendimento na ortopedia, bem maior do que a oferta, que são esses pacientes eventuais que eu citei. O paciente está com o exame de ressonância na mão. E quanto tempo demora mais ou menos, doutor? A gente procura, né, nós temos uma enfermeira no setor, que vendo que a ressonância está com algum problema, a gente tenta encaixar nessas vagas de acolhimento que eu citei, ou encaixando nas faltas que todo dia... Uma demora média para isso, doutor? Que o cidadão enfrenta no dia a dia? Hoje, se ele for agendar um retorno de ortopedia, eu não tenho para esse ano. Ou seja, não há retorno para ortopedia esse ano? Esse ano não tem. Não há. A pessoa com exame em mãos, ela não consegue fazer procedimento. É onde nós temos esse acolhimento que eu citei, que nós temos essas vagas de acolhimento que ficam na nossa mão, exatamente. E um outro problema seríssimo que nós temos na ortopedia são os laudos para INSS. Isso realmente é um problema muito sério, que você está deixando de atender paciente realmente com problemas de odor ou tal, para atender laudos de INSS.
Entendeu? Isso nós temos também. Problema também. Esse é um problema muito sério. O paciente chega, às vezes, com a perícia agendada, quer ser atendida. Porque, assim, o brasileiro, a perícia amanhã, ele quer ser atendido hoje. Ok, o senhor me disse que este ano a pessoa com exame de ressonância em mãos, ela não consegue mais marcar o procedimento médico para ortopedia. Na vaga de retorno normal, não. Nós estamos no mês de julho. Para quando seria essa vaga? Nós estamos com a agenda aberta. Geralmente a gente deixa a agenda aberta por 6 meses. 6 meses. 6 meses. Então, assim, deve estar com a agenda aberta até janeiro. Só que janeiro é um mês que tem muitas férias, julho tem férias, nós temos que considerar isso também, né? Okay. Tem licença-prêmio, tem congresso, tem várias... Okay. Isso também viabiliza, por isso que a espera acaba sendo um pouco longa. Vereadora Lidiane. Obrigada. No caso dessa espera, né? Em casos de emergência, tem alguma fila paralela, né, para ressonância? Tem alguma fila diferenciada para casos mais graves? Quando o médico solicita prioridade, por exemplo, dependendo da gravidade do caso, o médico solicita com prioridade. Essa prioridade, realmente, ela é passada na frente, quando o médico solicita prioridade. Quando o médico não solicita prioridade, ele entra na fila de rotina, que é mais ou menos em torno de 2 meses, 3 meses, aí ela é autorizada. Agora, quando é prioridade, às vezes é autorizada de um dia para o outro. Inclusive, há casos, por exemplo, quando o médico chega e fala que é prioridade, às vezes eu chego a levar pessoalmente na secretaria para que o doutor Arthur, que é uma pessoa que sempre muito prestativa, todas as vezes que eu vou, que eu solicito, ele sempre me atende e às vezes é agendado na hora. Então, o paciente chegou, eu agendei, já entrego para ele no dia seguinte, que eu acho que nem nos convênios particulares aí acontece isso. Às vezes o paciente passa na consulta, no outro dia está com a ressonância, isso assim, casos pontuais, né? Excepcionais. Realmente, quando o médico fala, ó, esse caso aqui é gravíssimo, tal, a gente procura fazer isso e acaba, em torno de uma semana, no máximo 10 dias, ele já fazer o exame. Agora, inclusive a informação do Dr. Ricardo aí, em relação a esses 11 meses, realmente eu acho que isso aí... eu acho que não, porque é aquilo que eu falei, né? O mês de competência são 3 meses de competência. Quer dizer, se ele não fizer julho, agosto, setembro, se ele não fizer até setembro, essa guia vai ter que voltar para o complexo regulador para atualizar a competência. Talvez esse prazo aqui, doutor, deve considerando já o total, a pessoa com o exame em mãos, aí isso, deve dar mais de ano, certamente. Se não há vaga mais para esse ano, pô. Eu acredito que aí, agora assim, aquilo que eu falei, como tem faltas, nós percebemos aí, nas faltas, o encaixe é automático. Por exemplo, o médico tem 12 pacientes agendados. Se faltaram 4 que estão ali aguardando são encaixados. Isso já é um acordo que é feito entre nós. E aí, mais os encaixes que eu peço, né? Tem casos que, tem dia que o médico atende até 6 pacientes a mais do que está agendado. Quer dizer, eu só tenho que agradecer realmente a equipe médica que eu tenho no NGA. É isso que eu ia fazer um comentário. Que eu vi, só para se permitir, realmente eu vi o bom relacionamento entre o Dr. Carlos e o corpo médico do NGA. Sempre há um bom relacionamento, um bom entendimento, e isso facilita muito, né, doutor? Nós estamos hoje com 41 médicos e 2 com carga dobrada, então vamos considerar que nós estamos com 43 médicos. Eu acredito que quase 90% aí dos médicos colaboram muito com a gente, e que, na realidade, colaborando comigo, está colaborando com a população, né? Porque, na realidade, eles estão atendendo a população. Doutor Carlos, é ofertado à população o serviço de radiologia e raio-x? No NGA não tem mais o serviço de raio-x. Não. Está mandando para... O NGA agenda na UBS Central, que é o pronto-socorro, do lado da rodoviária, Santa Lídia e o UNAERP. Raio-x também nós temos vaga para amanhã. Bom, vamos lá. Tem vaga para? Amanhã. Para amanhã. Com a ida do PAN 2 para o NGA, quais são as dificuldades que o senhor tem enfrentado? A mais? Assim, nós nunca atendemos criança, né? Então, nós estamos nos adaptando ao atendimento com criança. Mas está indo bem. No primeiro dia, realmente, foi um transtorno, né? Porque... o computador não funcionou, da sala do médico,
a impressora não quis funcionar, aqueles problemas assim pontuais. Mas eu acredito que, inclusive, tinha até uma auxiliar de enfermagem do PAN que já falou que já ia pedir transferência no mesmo dia. Mas, assim, hoje, eles foram para lá no dia 27 de junho, agora já tá sob controle, acho que nós já nos adaptamos, tanto nós a eles, quanto eles a nós, né? Agora, como é que ficou a situação da vacinação das crianças atendidas no PAN 2? Eu não tenho certeza, mas eu acho que a sala de vacina do PAN 2 foi para o CSE da Vila Tibério, porque no NGA nós não temos sala de vacina. O senhor acha correto isso? O atendimento fica bem feito? A vacinação aqui, o atendimento lá? Mas para o NGA só foi o gastroinfantil, hemato-infantil e cardio-infantil. Eu acho que a clínica médica, pediatria do PAN foi para a CSE Vila Tibério. Então, assim, o PAN ele teve uma divisão aí. Eu recebi só 3. Eu só recebi 3 profissionais médicos e 3 auxiliares de enfermagem e uma técnica de enfermagem do PAN. Só anunciar, vereador Maurício Gasparini, muito obrigado, viu, pela presença, desculpe. Tá. Muito obrigado. Mais perguntas, vereador Paulo Modas? Pergunta para o... Tem mais perguntas? Tem? Pode. Não está chegando. Está preso ali. É o Elinho. Obrigado, Hélio. Tem que ser seu assessor. Tem que ser o seu assessor. Apenas para ficar claro, doutor Carlos, os encaminhamentos, acho que o senhor disse bem no começo, os encaminhamentos são feitos de forma informatizada? De consulta, sim. De consulta. E dos outros procedimentos? Alguns exames, sim, outros não. Como são feitos os outros? É através de folha, né, de formulário próprio, que é mandado para a secretaria para agendamento. Mas é papel? Papel. E como que é o fluxo de encaminhamento dessas informações que são feitas via papel? Há algum gargalo na gestão desses encaminhamentos? Não, os encaminhamentos eles são enviados para o DACA, né, que é a Central de Agendamento, e uma vez agendado, obrigado, para facilitar para o paciente, eles encaminham para a unidade de origem. O paciente não tem, às vezes ele mora do lado da unidade para ele não ter que ir lá no INEGEA buscar. Alguns exames não, ressonância, tomografia, eles têm que ir lá no INEGEA buscar. Buscar o quê? O encaminhamento depois de agendado. Por exemplo, o exame de ressonância e tomografia é em papel. Uma vez agendado, ele retorna para o NGA, é mandado carta, ou usamos o telefone que é corporativo, para avisar o paciente quando é muito próximo do dia. Por exemplo, o HC às vezes agenda muito próximo, então não dá tempo de mandar carta. A gente procura, né, a carta, e quando não é possível, usa o telefone para avisar os pacientes das consultas. E eles vão no NGA buscar. Agora, outros exames são enviados para as unidades básicas de origem do paciente. Tá. Agora, todos os encaminhamentos de consulta é online. Ok. Como que o senhor avalia esses pacientes encaminhados para as especialidades? O senhor avalia que eles poderiam, em alguns casos, poucos ou muitos, eles poderiam ter sido resolvidos na atenção básica, na sua opinião? Aí vai ser minha opinião, hein? A minha opinião vai ser baseada no dos profissionais médicos, porque, inclusive, eu sou dentista e eu não tenho condição técnica de avaliar. Alguns médicos acreditam que há casos em que deveria estar na atenção básica. Mas, assim, como eu falei, todas as especialidades têm um protocolo. E isso foi criado um protocolo exatamente para os casos mais simples ficarem na atenção básica. E para ir para essas especialidades, os casos mais complexos. Porque senão não pode pôr 300 médicos lá que não vai ter condições. Mas, assim, por exemplo, na ortopedia, nós colocamos, por exemplo, eu não sei, há uma grande dificuldade que o médico, o paciente, para chegar no NGA na ortopedia, ele teria que já tirar um raio-x, né? Porque a primeira consulta do ortopedista, na maioria das vezes, ele solicita um raio-x. Então, se o paciente chegasse com o raio-x na primeira consulta, você agilizaria, você diminuiria, né?
Então, assim, alguns protocolos são criados para tentar minimizar, diminuir os pacientes que são encaminhados para as especialidades. Mas, mesmo assim, mesmo com os protocolos, ainda existe alguns casos que acaba chegando no NGA e que o profissional fala, esse caso que eu atendi aqui, eu entendo que ele não deveria ter vindo para nós. Mas... Isso se deve a qual motivo, doutor? A falta de gestão, falta de estrutura na atenção básica, a quê? Aí fica complicado, porque às vezes, assim, não sabe o profissional que atende lá, né? Às vezes ele não tem a segurança e resolve encaminhar para um médico com mais condições, né? De repente ele não se sente, por exemplo, às vezes o paciente, o médico é ortopedista, trabalhando como clínico geral na unidade. Chega um paciente lá, ele, sei lá, essa pressão eu não consigo estabilizar, eu vou caminhar para o cardiologista. Eu sou ortopedista, né? Melhor ele encaminhar do que ele fazer algum, né? Então eu acredito que muitas vezes é por isso. É pessoal, né? Isso é opinião minha. Só uma pergunta com relação ao estoque de medicamentos. Como que ele é reposto? A gente vira e mexe, tem notícia de falta de medicamento, né? Como que é feito isso? Eu não tenho farmácia no NGA, então eu vou ficar te devendo essa resposta. Obrigada. Eu tenho, assim, medicações, eu peço medicações para a sala de urgência. Então, por exemplo, nós temos uma sala de urgência que eu tenho que ter as medicações de urgência. Isso a gente solicita na farmácia e eles nos enviam. Mas, assim, nós não temos a dispensação de medicamento como existe nas outras unidades. Ainda nessa linha, doutor Carlos, como que são avaliadas as prioridades desses encaminhamentos? É por ordem de chegada, é por gravidade do caso? Isso na central de agendamento, que você está perguntando? Os encaminhamentos para as especialidades. Todos os encaminhamentos vai para a central de agendamento, que funciona na sede da secretaria. Lá tem os médicos reguladores. Aí eles que vão analisar a prioridade. Quando chega no NGA, já chega agendado. Os casos novos. Os retornos são agendados por nós. Então, eu fiz um levantamento, o absenteísmo dos casos novos é maior, é em torno de 32%, e o retorno é em torno de 21%. Porque o caso novo não depende da gente. O caso novo ele é agendado, ele é devolvido para a unidade tem que avisar o paciente que ele está com a consulta agendada. E nós temos uma dificuldade no cadastramento dos pacientes. Às vezes, hoje mesmo, eu liguei para 8 pacientes e consegui falar com um. Acho que até o Guilherme estava lá comigo. O médico não vai, dia 22 de julho, ele vai ter um problema, não vai, eu tentei antecipar a consulta para amanhã. Não tive êxito, eu consegui falar com um, então vamos largar a mão, vamos agendar depois do dia 22. Então nós temos essa dificuldade. Então, eu entendo que o caso novo, essa demanda, esse absenteísmo, se deve, primeiro, às vezes, o paciente não ter conhecimento. E também, como algumas especialidades há uma demora no agendamento, talvez ele não esteja mais precisando daquela consulta. Infelizmente, o brasileiro não tem a consciência de quando ele não precisar da consulta, ir lá e desmarcar. Se ele tivesse essa consciência, você desmarcaria e daria lugar para um outro que está precisando. Isso, em 10 anos que eu estou no NGA, se eu recebi umas 5 ligações de paciente falando, eu não vou poder ir nessa consulta, eu estou desmarcando, foi muito. Então, assim, se a gente conseguisse fazer com que a população se conscientizasse, que quando ele não pode ir na consulta, ele avisasse, nós com certeza não teríamos essa demanda reprimida que nós temos. Não seria culpa da falta de comunicação do órgão, da secretaria com o paciente, doutor? Então, mas aquilo que eu falei, o retorno é agendado por nós. Então, ele passou na consulta, depois ele passa na pós-consulta com a enfermagem, ele sai dali já agendado um retorno. Então, ele já sabe o dia que ele está agendado. No caso novo, não tem essa facilidade, porque o encaminhamento é devolvido para a unidade que o encaminhou, que tem que localizá-lo. Se a unidade não localiza, ele vai faltar, porque ele não está sabendo nem da consulta. Né? Então, nós temos esse viés aí. Nos casos em que é feito por vocês comunicam o paciente, não? Então, o retorno ele já sai agendado. Quando acontece algum imprevisto, o médico vai no congresso, o médico fica doente, qualquer coisa, nós fazemos o reagendamento. E a gente emite carta
e é reagendado o paciente. Muitos pacientes aparecem no dia que estava agendado porque não recebeu a carta, porque a hora que você vai ver o endereço. Existe O endereço ligação? está errado. Existe ligação para o paciente ou o celular da unidade? Esse celular corporativo que o senhor citou no início, o NGA, pela complexidade, pelo tamanho do NGA, não tem um só, não. Tá. Tem um que fica comigo, tem um que fica com a minha secretária, tem um que Claro, fica na claro. central de agendamento. Claro. Central de agendamento não, a central de exames, que é onde avisa os pacientes. Ok. Então, a gente tem, acho que, 4 ou 5 aparelhos no Mas NGA. liga para os pacientes? Liga para os pacientes, é outra dificuldade também de localização dos pacientes. Tá. Hoje eu liguei para um paciente, Ok. a mulher que atendeu não o conhece. Não sabe quem é. Isso nós temos direto. Mas o senhor que liga, não há um funcionário específico para isso? Às vezes eu ligo. Hoje, por exemplo, eu liguei, porque como era para marcar para amanhã, eu falei, não, às vezes se eu estou sem fazer o que fazer, eu acabo fazendo. Mas eu tenho uma sala de exames, onde eu tenho 2 funcionários que, além de entregar o exame para o paciente, faz esse envio de cartas e telefonemas. Pergunta, Bertinho. Para finalizar, já estamos chegando ao fim, tá? Sem problema. O senhor concorda que as dificuldades enfrentadas atualmente pela saúde são falta de gestão, capacitação de profissional, comunicação, ausência de recursos humanos e financeiros? Este foi o relato da doutora Darlene. Ela apontou no depoimento, ao final do depoimento, na última reunião, que estes são os problemas: falta de gestão, capacitação de profissional, comunicação, ausência de recursos humanos e financeiros. O senhor concorda também que as dificuldades são em razão disso? Eu como gerente da unidade, eu acredito que o meu problema maior ali seria a falta de profissionais. No seu é falta profissional. No meu caso ali, porque assim, eu tenho que falar pela unidade a qual eu gerencio, né? Agora, em questão ao recurso, eu não sei falar se o recurso é suficiente ou não, né? Mas assim, a gente vê também, eu vejo que existe uma... toda vez que eu solicito ao doutor Estênio, ele é sempre prestativo, né, em relação à reposição de profissionais, mas é aquilo que eu falei. De repente ele fala, Carlos, eu não posso tirar o médico de lá, daquela unidade, porque a população de lá vai... E eu entendo essa posição. Então, é aquilo que eu falei, é o cobertor curto, né? Então, na realidade, não sei se aí precisaria aumento salarial, melhores condições de trabalho. Isso também a gente vê, por exemplo, teve colegas nossos em unidades que foi assaltado, tem tudo isso também, agredido. Sim. Então, talvez isso também seja um desestimulador para as pessoas entrarem no serviço público, né? Okay. Doutor Carlos Eduardo de Oliveira, muito obrigado, viu, pelas palavras. Mais uma. Perdão, presidente. É que faltava uma pergunta bem simples. Em relação aos prestadores de serviço, a gestão das prioridades, ela está na mão da gestão pública ou deles? Como é que é estabelecido isso? Não, tá em relação aos prestadores. Eu entendo que é na gestão pública. Para o prestador, é aquilo que eu falei, quem cuida dos prestadores é o Departamento de Avaliação, Controle e Auditoria, que é o DACA. É ele que faz os convênios com os prestadores, né? Agora, está na gestão municipal. Os prestadores têm que atender às nossas necessidades. Obrigado, doutor. Presidente, obrigado. Vereador Paulo Modas. Doutor Carlos, o senhor teria alguma sugestão para a melhoria de algum desses aí? Qual a sugestão do senhor? Eu acredito assim, teria que ter, sei lá, agora está tendo aí um plano de carreira, que é uma coisa que tem 28 anos de prefeitura, que agora uma coisa eu achei que eu fosse aposentar e não ia ver. E agora está assim, uma semente, né? Isso talvez seja um estimulador, né? Porque hoje em dia, eu vejo assim, eu com 28 anos que eu estou na prefeitura, eu não vejo estímulo para o profissional. Porque se eu trabalho muito ou se eu trabalho pouco, eu ganho igual o que está trabalhando ao meu lado, que às vezes não trabalha e ganha o mesmo salário. E... Isso é falha de gestão, doutor. Sim. Mas aí parte mais, acho que até do... Claro. Não do senhor, é óbvio. Do executivo. Claro, com esse plano de carreira, tem a avaliação da chefia. Teve muitos funcionários que viraram o bico para mim, porque você avalia conforme aquilo que você vê no dia a dia, né? E teve funcionário que ficou bravo comigo, né? Isso eu acho que seria um estimulador, porque teria acho que a produtividade hoje que nós recebemos, o dentista e médico recebe,
talvez, você está perguntando se eu tenho sugestões, se a produtividade fosse individual, não só em números, porque número também eu posso atender 20 pacientes uma hora, mal atendido, mas assim, outros, a avaliação da própria chefia, avaliação do paciente, porque hoje a produtividade ela é igual para todos os profissionais, todos os médicos ganham igual. Muitas vezes a pessoa vê um colega trabalhando não como deveria, isso é um desestimulador. Então, assim, eu acho que duas coisas aí. Tanto é que o doutor perguntou se a falta de recurso humano é um problema, eu acredito que seja, porque hoje você não tem um estímulo para você entrar no serviço público. Então, essas são as minhas sugestões aí que, quem sabe, um dia possa acontecer. Só perguntar mais uma coisa, com relação à oncologia, como que é feito esse encaminhamento, né? Como é que é feito o tratamento, né, dessa questão da oncologia? No caso da oncologia, quando realmente constata, né, através do anátomo patológico, que realmente se trata de uma neoplasia, é encaminhada para a secretaria, e isso realmente é vapt-vupt. Existe até uma determinação do Ministério, que em 15 dias, no máximo, tem que estar dentro do HC, e a Santa Casa também atende oncologia, a BNE atende oncologia. Então, na área de oncologia não tem demanda reprimida. Isso realmente, quando é concluído, né, quando é diagnosticado, isso não é um problema. Obrigada, viu? Muito bem, doutor. Carlos Eduardo de Oliveira, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua visita e já, de antemão, reconhecimento. Espero ter esclarecido as dúvidas, contribuído para a CPI. Foi muito produtivo. E estou à disposição, obrigado, sempre que a casa assim achar interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Carlos Eduardo, obrigado. Doutor Guilherme Gonçalves da Conceição, por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado, viu? Você tem permisso, doutor? Permito, claro. Ótimo. Das atividades que a gente faz, assim, você bem sucinto nas colocações. Ok. Isso aqui o senhor fez? Fiz. Foi... Ok. Tipo um resumo, porque lá é uma situação meio adversa, né? Doutor Guilherme Gonçalves fez um resumo da atuação dos serviços prestados na OBDS da Vila Virgínia, e essa presidência determina juntada aos autos da CPI. Tá? Então, está aqui, deixa o doutor com vocês já, vai ficar separado. Doutor Guilherme Gonçalves da Conceição, gerente da OBDS Vila Virgínia. Confere nome, confere cargo. Sim, meu nome é Guilherme Gonçalves Conceição, não da Conceição. Tira o da. Conceição. Minha formação profissional é cirurgião dentista, sou funcionário público há 28 anos, né? E hoje sou gerente da OBDS Vila Virgínia. Muito bem. Esta é uma comissão parlamentar de inquérito, o senhor tem um compromisso de responder ao que lhe foi perguntado aqui, doutor. Só pedir a atenção de todos. Captiva de placa EWN 8335. Está aqui na sala, não? É que está fechando uma vaga lá. Se puder só fazer o favor de retirar. Aí depois, volte aqui, por favor. Tá, muito obrigado, viu? Doutor Guilherme, primeiro, obrigado, viu, pelo comparecimento, obrigado pelas informações. Creio que nessa tarde poderemos juntos contribuir para o avanço da saúde pública na cidade. Explique, doutor, para essa comissão, de forma sucinta, é claro, aquilo que o senhor já explicou no documento, mas como é o atendimento lá da OBDS da Vila Virgínia? Eu coloquei isso porque, olha, doutor Bertinho, doutor Marcos Papa já fez uma visita para mim, o qual fiquei muito contente naquela ocasião que o senhor foi ver o problema da farmácia, né? E é uma unidade um pouco capciosa, porque nós temos 3 realidades no mesmo prédio, né? Nós temos uma atenção básica, uma especialidade e um pronto atendimento.
o qual eu tenho muito orgulho do meu trabalho, assim, porque é uma área difícil acesso, é uma população muito difícil, e a gente tem essas divergências de realidade, certo? Na mesma hora eu tenho um pronto atendimento, eu tenho uma especialidade e eu tenho um agendamento. Então, a minha equipe, eu acho muito, está bem atenta a tudo isso. Porque quando você vê, eu falo com o Dr. Carlos, ele tem um foco que é especialidade. Então, lá a gente tem que ter um foco meio diverso. Então, eu coloquei aqui uma maneira, porque a gente... o Distrito Sul possui uma área de abrangência de 86 mil habitantes. A OBS Vila Virgínia oferece pronto atendimento, atenção básica e especialidades. O agendamento é realizado das 7 às 18h30 na recepção, pela unidade, e pelo serviço do 0800. Temos o telefone corporativo, que foi até mencionado, né, para entrarmos em contato com os pacientes, porque tem as guias de referência, o reagendamento de consultas ou, às vezes, um imprevisto do profissional. Já podendo te ajudar, eu vou fazendo algumas perguntas e vamos avançando. Tá Pode bom. ser? Lógico, já, pode aí ser. vamos contribuindo em conjunto. O senhor disse que realiza atenção básica também. Sim. Foi informado a essa comissão que a Secretaria Municipal da Saúde implantou o acolhimento dos casos. A Vila Virgínia faz esse acolhimento? Se sim, como ele é realizado? Se tem protocolo e quem é o responsável por esse acolhimento? Nós temos uma classificação de risco citada aqui no meu documento, no Ok. pronto atendimento, certo? Como a unidade, o paciente chega, se eu colocasse um pronto, que é a nossa meta, já instalar o protocolo de a classificação de risco também na atenção básica. Como a minha recepção é uma só, e o pronto atendimento ali na frente, então a classificação de risco é feita pelo pronto atendimento na entrada que o paciente recebe na recepção. Então, é feito com protocolo, com 2 auxiliares ou técnicas de enfermagem e uma enfermeira na área da classificação de risco. Existe o acolhimento implantado, então, o senhor afirma essa comissão parlamentar de Existe o inquérito. acolhimento implantado. Sobre o protocolo de acolhimento, o senhor, existe um protocolo de acolhimento da demanda espontânea. Existe um protocolo no site da Secretaria Municipal de Saúde. O senhor tem conhecimento deste documento? Sim. Há cumprimento dele? Sim. Sim, fielmente. Sim. Nos foi informado, doutor, que não há demanda reprimida de ginecologia obstetrícia. Se uma mulher for hoje à unidade da Vila Virgínia para agendar uma consulta de GO, a vaga é para quando? Geralmente é 2, 3 meses, não é questão que tem demanda reprimida. Como tem no meu documento aqui, nós temos uma médica afastada e a demanda na área do Distrito Sul é grande. Parque Ribeirão, nasce muita criança. Então, a ginecologia da OBS Vila Virgínia, devido à universalidade dos direitos do SUS, a gente não bloqueia a regionalização. Por quê? O paciente chega hoje, muitas vezes, doutor Ricardo, é uma dificuldade nossa, porque vem muita gente do norte também. Entendo, Como é que eu vou negar um atendimento para uma pessoa que chega? Entendo. Então, o que acontece? O PA, eu digo assim, o paciente sempre é acolhido. Eu não tenho vaga para ginecologia. Como é que está a situação? Como que é? Por isso, a classificação de risco, a enfermeira envolve a situação, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu vim de lá sem o exame, sem nada, e eu não acompanho com ninguém. Como é que eu vou pegar para um paciente novo e falar, olha, vamos pegar aqui. Então, precisa colher esses dados. Geralmente, a classificação de risco no meu pronto atendimento absorve essa minha dificuldade. Por quê? Se eu não tenho a vaga no momento, a pessoa vem de fora, ela não vem com prontuário, ela não vem com nada. Então, esse acolhimento é feito. E se for o caso... Pode continuar, doutor, pode continuar, por favor. Desculpe. Desculpe, tá? E nesse caso, é acolhido a queixa do paciente. Que muitas vezes eu não tenho uma vaga, que geralmente é 2, 3 meses, o agendamento é feito normalmente com o critério de avaliação. Se o colega quiser ver antes uma paciente que está com problema, é feito o encaixe, isso na atenção básica, né, doutor? Ok. É feito o encaixe e é pegado a pasta da paciente e é mostrado o profissional que aquele paciente dela está com problema.
Doutor, eu tenho uma informação de que a agenda de ginecologia está lotada até setembro de 2016. Confirma? Como eu confirmei, nós estamos reagendando agora, em julho, como eu coloquei aqui, outubro, novembro e dezembro, certo? Por isso que a gente tem um período que abre, esgota, porque devido, o senhor vai perceber que o ano passado para cá, a gente diminuiu um pouquinho os faltosos, porque ele agenda, esquece e fica essa rotatividade, certo? Então, a gente ainda tem, eu acho que ainda uma dificuldade nossa, porque há muita falta. Por quê? O senhor citou ali com o Dr. Carlos, eu vou aproveitar o gancho, em outras situações, o HC, você não vai encontrar ninguém que vai reagendar a consulta dele. Lá ele vai encontrar o gerente, a enfermeira. Então, para nós, ele não vai sair sem resposta. A grande maioria, doutor. Porque a gente precisa absorver cada caso e escutar a dificuldade que o munícipe se encontra. Né? Então, nós podemos afirmar que a agenda está lotada até setembro e que a agenda será aberta em agosto e as próximas vagas estão para outubro, novembro, e dezembro. Assim como também a de clínica médica. Assim como de clínica médica. Ou seja, a demanda reprimida, a fila. Sim, teoricamente, né, doutor, porque a demanda é reprimida, e eu vou ser franco com o senhor, lá, se o doutor Estênio, a secretaria me falar, eu vou te dar 10 médicos, eu não tenho mais onde colocar. Mais onde colocar. Certo? Então, quer dizer, se a gente colocar muito, nós não temos como absorver, porque a demanda é grande, eu sei que eu não estou sendo citado por isso, mas se o senhor for olhar meu pronto atendimento, os números são elevadíssimos. Então, ali, a cultura do paciente, ele quer ser uma resolução rápida. E como eu tenho um pronto atendimento, se ele não tiver a consulta, ou se eu não tiver o encaixe, ele vai ser absorvido no pronto atendimento. Doutor, foi verificado que as consultas de ginecologia e clínica médica... Peço a todos atenção, por favor, até para que nós possamos manter a atenção. Foi verificado que as consultas de ginecologia e clínica médica geralmente são agendadas com 3 meses de antecedência. Fato este que contribui para o esquecimento da consulta. Aquilo que o Dr. Carlos disse do problema. Sim, exatamente. Quais são os mecanismos de comunicação utilizados pela unidade do senhor para alertar esse paciente? No caso, a gente tem um telefone, olha, doutor, avisar o paciente que ele tem consulta marcada, Não, a gente não consegue. Não faz, mas isso não faz. A gente não tem a estrutura administrativa para isso. Entendo. Entendeu? Porque, geralmente, o que nos ajuda? Os aprendizes, fora os colegas envolvidos, eu tenho um setor só de guias, eu tenho um setor, quer dizer, todos estão envolvidos num certo fator. Agora, avisar que seria, eu acho que é o verdadeiro nó, doutor Ricardo, com muita sinceridade, a gente sempre está fazendo um trabalho de formiga, para poder estimular esse paciente a retornar. O que eu particularmente enfrento muito na Vila Virgínia, ele recebe não muito lá fora, doutor. Então, quer dizer, é difícil, a população muitas vezes chega para a gente e fala assim, eu não tenho mais o que fazer. Ele foi ou no HC, eu tenho a cardiologia, com pessoas que têm anti-hemorrágico, que o HC simplesmente fala, cuida do paciente, e a gente tem que absorver. Então, é um verdadeiro rol de situações difíceis. Eu acho que seria o ideal, e eu até gostaria de sugestões, como que a gente faz para estimular, porque na maioria das vezes, até numa guia de especialidade, ele põe atrás da guia o motivo que ele faltou. Entendo. Mas logo ele vai ter uma resposta, certo? Agora, talvez no HC, ele não consegue isso, né, doutor? Quando... Oi, quer perguntar, Bertinho? Quer perguntar? Se algum vereador quiser perguntar, por favor, pode me interromper. Vereador Paulo Modas. Tive a informação que essa classificação de risco está sendo feita por um auxiliar, onde, na verdade, tem que ser feita por uma enfermeira. Procede? Não procede, porque quando foi colocado a classificação de risco, que para mim é um marco muito importante, porque eu me senti assim, bem realizado, e falo para a minha equipe que teria que ser a menina dos olhos da gente, seu Paulo. Por quê? Ele chega ali, o paciente, ele não tem uma orientação. Tem algumas coisas que eu gostaria de fazer na unidade, se Deus quiser a gente faz, para poder, o paciente chega perdido. E o PA é o PAzão, ele chega lá para ser resolvido. Então, eu acho assim,
O técnico de enfermagem tem muitas condições de acolher esse paciente, mas a enfermeira, ela tem a responsabilidade técnica e é realizada. Na minha unidade na Vila Virgínia, o pronto atendimento é feito por 2 técnicas de enfermagem e uma enfermeira. Na unidade do senhor, então, talvez pode ser que outra unidade esteja procedendo assim, né? Eu com posso... auxiliar, né? Ô, Paulo, eu posso responder pela Vila sua, Virgínia. Então, tá. Eu tenho essas informações. Por sim, isso, não, tá. eu acho assim que é objetivo, existe um grupo de urgência que se realiza, e esse grupo fica muito preocupado com essa classificação, porque a classificação ajuda o atendimento médico, porque a Vila Virgínia tinha um defeito enorme. O paciente chega com uma dor, ele ia direto para a urgência, no corredor e ia embora. Então ele chegava numa sala de urgência que às vezes tinha um procedimento maior do que o dele no momento, mas ele não recebia essa orientação. A classificação vai ser, para nós, a gente já teve muito ganho, inclusive as nossas pulseiras de identificação, que o paciente agora sente, como se diz, reconhecido como pessoa, porque você tem uma pulseira hoje de identificação, quando ele recebe, ele chega na unidade. Tá bom, agradeço. Também quero dar uma nota informando. A semana passada eu fiz uma citação aqui, mas até porque foi, assim, eu tive ao Quintino e fui recebido, assim, sabe, muito, de lá saí muito constrangido, por isso dei essa nota falando do trabalho, como fui recebido lá, que se eu fui recebido daquela maneira, imagino os pacientes. Então, me trouxe constrangimento, acabei dando a nota, mas não tenho nenhum problema com funcionário que presta um serviço público na área da saúde, tá? Não é nenhuma perseguição, quero falar para a população, para os funcionários, que foi meramente porque não fui bem tratado naquela unidade, como deveria, como representante do povo, tá? Obrigado. Bom, vamos prosseguindo. Vereador André, pode fazer a pergunta, claro. Ricardo, não, é mais pedir licença. Eu vim dirigir a CPI hoje aqui da saúde, da qual eu não faço parte. Obrigado por estar me recebendo aqui hoje. Sempre que puder, vou estar aqui junto com vocês, acompanhando, né? E geralmente eu acompanho em casa, sozinho, vendo a TV Câmara, que eu consigo acompanhar melhor. Mas hoje a minha vinda aqui, vereador Ricardo, é porque na última sessão que eu participei com vocês, eu tinha feito o apelo para que a gente fizesse juntos a oitiva da vigilância sanitária, uma vez que essa casa estaria abrindo a Comissão Especial de Estudos do Lar Padre Euclides. Estão recordados? Recordo. Mas eu estou vindo hoje aqui, exclusivamente, para avisá-lo de que Vossa Excelência pode ficar à vontade para convidar ou convocar a vigilância, uma vez que a nossa CE lá perdeu o efeito, uma vez que entraram em acordo com o Ministério Público, tá bom? Então, minha vinda hoje foi mais para isso, para deixar a CPI aqui liberada para tomar suas próprias decisões. Eu já tenho um outro compromisso ali na sala e vou ter que me retirar. Obrigado. Vereador Maurício, até na ocasião concordei em fazer a reunião em conjunto com a vigilância sobre o caso do Padre Euclides, mas, havendo acordo, não vai fechar a enfermaria do Lar Padre Euclides, então a CPI também mantém a convocação, mas certamente não efetivará. Tá? Oi? A convocação foi feita. Ela foi aprovada a convocação. Mas ok. Muito obrigado. Vereador André. Presidente Ricardo, boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores. Obrigado pelo convite para compor a mesa. Minha saudação a todos os colegas servidores. Doutor Guilherme, boa tarde. Boa tarde, doutor. Tá, eu quero voltar naquela comunicação com o paciente. Sim, lógico. A doutora Dailene colaborou aqui na comissão na última semana, falando do absenteísmo, que é considerável na rede. Sim. Lá na Vila Virgínia, qual que é você tem um percentual, e se investir num sistema de comunicação ajudaria a essa redução? Inclusive, André, a situação da informática ajudaria. Inclusive, eu tenho informações, inclusive o doutor Stênio
uma vez falou que estava vendo uns tablets, inclusive até pelas entes comunitárias em outros lugares, que estava tendo dificuldades. Sabe o que eu acho? A minha opinião, ou melhor, eu acho não, é o que eu vejo. A gente sempre tem a oportunidade do cadastramento, Bolsa Família, tudo ser feito para você procurar informações. E quando você procura o paciente, você não acha. Então, o que o Dr. Carlos citou hoje, a dificuldade, eu fui gerente no Ribeirão Verde, e nossa dificuldade era maior ainda, André. Por quê? Ele não tem, ele tem por motivos, sei lá, pessoais, ele mente endereço. Porque eu acho assim, você tem o direito de ser atendido aonde você quiser. Só que, como alguns lugares preconizam, você é da onde? Você é da onde? Então, ele mente endereço. E quando você vai achar esse paciente, você não acha. Então, eu acho que o investimento nosso no abstenteísmo, eu acho assim, eu tenho uma situação bem atípica na minha unidade. Eu tenho um clínico que ele tem uma agenda física dele. O abstenteísmo dele é baixíssimo, porque ele fica um compromisso, ele tem um vínculo maior com o paciente. Eu acho que esse vínculo seria o nosso ganho, porque ele vê que ele tem dificuldade. Muitas vezes eu já abordei meu médico, mas por que o senhor não? Ele tem que ter responsabilidade também na consulta. Porque nós fizemos, e ele, o paciente dele não fica perdido, mas ele consegue controlar isso, um esforço maior. Agora, a informatização seria um ganho muito grande para nós. Agora, o vínculo maior com o médico e com o paciente, eu acho que seria até mais interessante. O problema, André, que se ele perder a consulta, 2 dias depois ele está lá falando, olha, eu tive esse problema. Ele vai no PA. Ele vai, ou então ele procura a gente. Aí a gente tem condições do encaixe. Eu te faço uma pergunta. Se você tiver uma consulta hoje no HC, você perdeu, você retorna rápido? 1 ano no mínimo, por aí. Mas eu acho, doutor, que nós temos que buscar um parâmetro, só para concluir, André, nós temos que buscar um parâmetro de coisa boa, não de coisa ruim. Não, HC, se tem isso aí, é péssimo. Com certeza. Agora, na rede particular, isso acontece menos, porque existe uma comunicação mais efetiva, não é? E eu concordo com a sua opinião. Creio que nós temos que buscar parâmetros mais positivos, né? Eu acho, sabe o que é, doutor? Essa dificuldade, em nenhum momento eu estou agredindo a HC aqui, que eu falo que é um sistema. Porque nós somos parceiros, em nenhum momento eu estou dizendo assim, a dificuldade você precisa ter, na minha opinião, é jogar também responsabilidades para o paciente. O que às vezes a gente acaba sendo paternalista, porque você coloca também obrigações. Aí muitas vezes o colega médico fala para mim, como é que você veio na retorno se você nem colheu os seus exames agendados? Ah, porque não sei o quê. E essa é uma dificuldade. Agora, a informatização, eu concordo com a sua opinião. Nós devemos investir, eu acho que o nó nosso seria essa situação, porque eu estou na Vila Virgínia faz 3 anos e 4 meses. Me desanima, tem hora que eu vejo assim, melhoramos 1%, 2% dessa falta. Porque geralmente, André, como você falou, desculpa interrompê-lo, de 25% a 30% é o máximo nossa faltosos. E o que acontece, André? A gente encaixa. Tem falta, aí o encaixe é automático. Então, ele sabe que o profissional vai estar na unidade e ele procura um momento depois, que ele acha que ele fez a viagem, que ele fez aquilo, aquelas desculpas de sempre. Então, eu acho assim, e é difícil bloquear um direito que ele tem. Como é que você faltou 2 vezes, você vai ficar punido? Não tem jeito a gente punir isso, né? Entendi. Eu quero voltar O Carlos colocou a dificuldade dele de recursos humanos. É uma das principais dificuldades. Sim. Você colocou que lá nem caberia se você recebesse mais profissionais. O espaço físico. 86 mil habitantes que você tem é o Distrito Sul inteiro ou na atenção básica você não, tem... Distrito Sul 86 mil, mas isso é na teoria. Isso é na teoria, porque para mim... Seria muito mais, pelos condomínios novos ali. Muito mais. No IBGE fala que 86. Agora, o André, você acha normal, de janeiro a julho, você atender 120 mil pessoas só num pronto atendimento? É muita coisa, né? Você imagina... 20 mil por mês. Agora você imagina, isso só pronto atendimento. Ali nós não estamos falando em curativos,
a gente não está falando em aerosol, a gente está falando uma série de situações. Ali, eu acho assim, por isso as construções do UPA, né, que está sendo planejado, mas eu acho assim, a gente não tem mais onde crescer. A nossa dificuldade da Vila Virgínia, eu acho assim, a dificuldade é uma população cada vez maior e nós não temos ampliação, né? Você falou que remanejou ali à frente, fez algumas alterações, mas mesmo assim acho que precisaria mudar alguma coisa, porque a Vila Virgínia sempre dá uma sensação de que está cheia. O que ela efetivamente está cheia? O que passa assim? André, quanto a números não há questionamento, certo? Que se você tem uma recepção, porque isso é notificado, não tem jeito a gente falar que atende e não atende. Eu acho assim, a Vila Virgínia, hoje eu posso responder para você, nenhum dia, eu estou 3 anos e 4 meses lá, nunca foi um dia normal na minha vida. Realmente é uma área de difícil acesso, você vem um índice de, realmente, de traumas, tudo quanto é tipo. O pessoal que faz estágios, às vezes, as universidades, acham que o campo lá é muito bom, porque aparece de tudo. Então, André, eu acho o seguinte, eu acho que a Secretaria da Saúde deu as condições de melhorar a recepção nossa, que hoje nós não tínhamos acesso nem para a cadeira de roda ali, hoje você vê que é ampliado, você vê eu tenho até, inclusive, divisões do agendamento e do pronto atendimento para recepção, quer dizer, eu acho que a entrada da Vila Virgínia, do que era, deu uma melhorada grande, porque agora você tem pelo menos uma divisão, certo? Agora, o espaço físico, eu não tenho recurso técnico para te explicar, eu acho que seria como gerente, no cenário ideal, para você falar assim, ó, Vila Virgínia está redonda, o que você precisaria? O Carlos falou assim, ó, entendo que tem que valorizar o trabalhador, talvez até remunerando melhor, mais profissional, e recurso ele colocou ali que não seria muito a área dele. Mas você, tecnicamente, você vive ali, você Sim. É gestor daquele pequeno... Ô André, se hoje o secretário, pequeno universo ali. hoje o secretário me falasse, qual lugar você gostaria de trabalhar? Vila Virgínia. Eu gosto de lá, é uma equipe muito boa, eu me sinto muito orgulhoso de trabalhar lá, e com uns números de atendimento, num pronto atendimento, eu me sinto muito feliz. Tem dificuldade, André? A gente vai ter todos os dias. Na minha opinião, eu acho assim, o que falta? Todo dia é uma historinha diferente que a gente constrói. A grosso modo, é um prédio antigo, que poderia, o Carlos hoje me mostrou, que eu não conhecia, achei bacana, ele teve condições de adaptar uma situação. Lá na Vila Virgínia, eu não tenho condições de ampliar fisicamente mais nada, André, mas é uma equipe que atendendo, eu não deixo de deixar de falar sobre a dengue. A dengue, a minha equipe foi muito corajosa, André. O polo dengue criado, que foi uma estrutura, uma estratégia muito boa, o meu paciente não ia sair da Vila Virgínia e ia lá no Castelo. Lógico, teria condições de locomoção, mas ele não ia. A gente absorveu a dengue ali, ou seja, então eu vou falar mal de uma equipe que me ajuda todo dia, em termos assim, eu acho que eu tenho uma equipe boa, na minha opinião, eu tenho muito prazer de trabalhar lá, por quê? Eu acho, André, que a dificuldade nossa seria o número de gente que está perdendo o convênio, o número de pessoas que vai aumentando a nossa capacidade de trabalho, e eu acho assim, nós estamos assim, fisicamente no limite. Eu acho que teria que, fisicamente... Tem que ampliar, nova estrutura, o que o senhor dá de sugestão? A estrutura... O senhor aponta, então, o único problema, a falta de possibilidade de crescimento. Esse é o único problema para o senhor? Sim, não, eu não acho que só seria isso, doutor, porque você tem 3 situações em uma. Com a UPA você resolveria, que pelo menos tiraria uma situação. A UPA direcionaria um tipo de trabalho. Porque, na verdade, André, quando eu chego na unidade, eu vou pronto atendimento, a especialidade é atenção básica. A gente tem essa situação que os funcionários já acostumou com a nossa realidade, que é assim, certo? E eu acho que, como se diz, a gente convive bem com essa situação. Eu acho que uma UPA ajudaria e muito. Eu acho que o meu sonho era separar a atenção básica da urgência, porque seria uma coisa assim, bem localizada. Essa é a minha opinião. Ok.
Deixa eu perguntar só uma coisinha. Esse fato, a abrangência da unidade, ela tem impacto no atendimento da unidade? Quais são esses pontos mais afetados aí por vocês, nessa questão da abrangência? A abrangência é uma coisa assim, eu não trabalho, porque se o paciente me procura com uma dificuldade, eu não pergunto dele de onde ele veio. Às vezes é uma grande dificuldade na minha recepção, porque às vezes, não é da área, só que a gente tem que orientar que lá tem. Mas o primeiro atendimento, eu não pergunto para ele de área que ele veio. Porque nós temos um pronto atendimento que todos os meus colegas do pronto atendimento atendem a população inteira, né? Então, esse pacto é dividido por áreas de abrangência para localizar compra, material, esses tipos de situações. Agora, numa OBDS, até o planejamento no dia a dia fica difícil. Da dengue, então, toda semana, a gente tem alterações, né? Então, isso fica um pouco assim, difícil de calcular a área de abrangência. Existe um pacto, existe trabalhos, inclusive, a Marquese agora teve um PSF, que tem agente comunitário, que vai ajudar a esse tipo de situações, que vinha gente do Progresso e tudo perto da gente. Então, eu acho que isso vai ser um ganho para nós, da OBDS Vila Virgínia. E afeta o atendimento, o fato de atender tanta gente assim, está afetando? O atendimento é realizado, para mim não afeta, porque a pessoa está precisando de atendimento. Então, assim, se ele de lá ou de... para mim, a gente não diferencia esse tipo de tratamento. Bom, dando prosseguimento, vamos tentar imprimir celeridade tanto aos vereadores como ao nosso... Está indo perfeito, tá? Não, desculpa, doutor, que às vezes a minha intenção realmente é ajudar, mas a gente fica um pouco assim, a gente não está acostumado com isso, doutor. Claro, e muito obrigado, está sendo muito útil, mas em razão do nosso tempo mesmo aqui, mais por culpa nossa, que nós temos uma extra logo mais. Quando ocorre a falta de um paciente, essa vaga é disponibilizada para outro paciente? Se uma pessoa procura a unidade e teve a falta, ela consegue ser atendida no dia? Quem é o responsável pela gerência da agenda dos profissionais? Depende da situação, porque eu não tenho a dermatologia, eu não vou ter um paciente ali para eu poder recuperar a agenda que faltou. Tá, certo? Depende do profissional. Eu acabei de citar um profissional meu aqui, que o cara não falta nem a pau, porque ele sabe que ele vai dificultar isso. Então, doutor, realmente existe assim, as faltas são encaixes automáticos, isso foi criado pela secretaria também, mas depende da situação do momento que você se encontra. Se você tem muita encaixes, por exemplo, eu tenho um neurologista que ele troca 6, 7 receitas por dia, porque o paciente ele precisa ser respondido por isso. Bom, verificou-se que na prestação de contas da saúde, um alto número de perdas de consultas. Qual o percentual de perdas da Vila Virgínia, em específico? O que eu falei com o André que geralmente a clínica, a falta seria 30% de inadimplência, 25%, a GO 22, 23%, que ano passado era pior, porque eu tenho ainda uma profissional afastada. Sim. Entendeu, doutor? Porque é difícil você repor o doutor Carlos... qual é a dificuldade dessa reposição desse profissional médico? Às vezes demora um ano para você repor, porque você não tem um concurso feito, você tem que chamar, o colega tem prazo para entregar. Eu tenho hoje na Vila Virgínia uma médica ginecologista afastada, que nada ajudaria a gente bastante. Então eu tenho uma falta de profissionais assim, que justifica também uma demanda reprimida. Doutor, e a produção médica, como que o senhor avalia? Uma média de 12 consultas em 4 horas, é bom, é ruim? Tem como melhorar ou não? Ou esse número não pode ser levado em conta? Não, esse número tem que ser levado em conta, porque, doutor, é relativo. Tem profissionais, é uma conduta ética. O doutor Stênio uma vez falou
para a gente que esse número daria qualidade para o profissional poder trabalhar. Porque existe a isonomia, que todo mundo ganha, que todo mundo tem uma consulta. Às vezes, uma consulta de um cardiologista não pode ser comparado com um clínico, um retorno de uma troca de receita. Então, é um pouco assim difícil. Às vezes, a gente põe um número maior, que, na minha opinião, poderia, mas será que a qualidade? Então, eu acho que o número, doutor, existe muito pelo profissional. Se o profissional se empenhar mais, ele vai atender mais porque a procura vai ser maior. Durante a sua gestão na Vila Virgínia, houve perda de profissionais médicos? Houve. Eu aposentou um cardiologista de 40 horas. E o senhor pode me informar quantos e por especialidade? A aposentadoria, eu tive um cardiologista de 40 horas, que ainda não tivemos condições, mas nós estamos tratando, porque, inclusive, essa semana, a gente teve uma reunião que está sendo feito um ambulatório no NGA, que para ajudar essa minha dificuldade, que eu tenho apenas um GO. Um cardiologista. Então, esse processo vai me ajudar um pouco. Então, houve perda de um cardio, o que mais, doutor? Um cardio, ainda está uma clínica, licença sem vencimentos, né? E, que eu me falo a memória, assim, não foi tanto perdas de profissionais. Houve reposição dos profissionais? Não. A cardio ainda não conseguimos. Não. Clínica? A clínica ela está em afastamento, né? Então, não tem... Apenas esses dois casos que o senhor se recorde? Sim, que eu me recorde, deixa eu só... Espera um pouquinho. Tá, pois não. Inclusive está na escala, doutor Ricardo, que tem assim, a doutora Giovana, ela está licença sem vencimentos. Está de licença sem vencimentos. Exatamente. E a doutora Laura, que está licença saúde, eu não posso, a secretaria não pode repor essa situação. Então, apenas um caso em que não há reposição por alguma situação da secretaria. Inclusive, nós fomos reunidos, minha diretora da atenção básica me reuniu essa semana para a gente equacionar com o NGA, que foi a contratação desses novos colegas que o doutor Carlos citou. Doutor Guilherme, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu tenho conhecimento, né, de casos de falecimentos na unidade, por exemplo, de uma senhora aqui de 48 anos, que ela faleceu em frente à unidade após o atendimento na unidade alta, né, ela morreu em frente à unidade de saúde. E o outro caso, um bebê de 11 meses, que ele passou por atendimento, o quadro evoluiu para 9 paradas cardíacas, ele veio a óbito, e o caso estava sendo tratado como uma mera dor de garganta. Com relação até àquilo que o vereador Ricardo colocou, dessa questão da quantidade de atendimentos feito em pouco tempo, isso não afeta exatamente para chegar a ponto de acontecer esse tipo de coisa, a pessoa receber alta e falecer na frente da unidade, o bebê ser tratado, por exemplo, no caso, como dor de garganta, estava tendo 9 paradas cardíacas chegando a óbito. Qual que foi o resultado, inclusive, dessa sindicância? O que se apurou? Desculpa. Esse caso ainda está sendo avaliado, tanto no primeiro caso como no segundo caso. Não me compete julgar nesse tipo de situação, porque eu não sou médico também. Mas no primeiro caso, foi uma profissional. Eu vou falar a minha opinião muito emocionado, sabe? Porque não é técnico. Porque essa paciente, eu verifico sempre todas as regulações e quem sai. Esta paciente, ela tinha um caso e o outro caso que ela sentiu na unidade. Então, ela não foi desassistida. Então, pela colocação que foi colocado, foi desassistida. Ela não foi desassistida. A profissional foi afastada. Eu conheço a profissional. Ela nunca me deu motivo para deixar ameno. Então, só erra quem faz. Eu não posso acusar do erro, porque não me cabe eu julgar esse caso. No segundo caso, inclusive, a minha enfermeira, ela trabalha no HC, o qual foi cuidado, e não foi esse diagnóstico aferido. Então, a parte dessa situação, não foi apurado o caso. Então, eu posso dizer para você que ainda está em processo de investigação, então, isso não me compete, que eu não vou ter essas condições, analisar o motivo disso. Mas eu vou dizer uma coisa, o número de atendimentos causa erro? Pode causar em qualquer situação, num complexo. Eu sou profissional, cansei de errar, todo mundo erra. Agora, errar consciente é uma coisa, cometer um erro é outra. Nesses dois casos, Viana, eu não posso te dizer
o laudo que foi realizado. Eu não tenho informação. Certo, mas assim, no caso, igual o vereador Ricardo colocou, essa quantidade de pacientes sendo atendida nesse prazo curto de tempo, né, não acaba afetando esses atendimentos? A qualidade dos atendimentos? Para começo de conversa, existem 2 tipos de situação na classificação de risco. O caso vermelho, que eu vou dizer assim, que é grave, esse aqui, a pessoa só vai ficar cuidando desse caso. Ela não vai ficar tocando ficha lá na frente no caso verde. Eu acho que o PA é dividido entre as formiguinhas, que toca a ficha, que muitas vezes o paciente vai 2, 3 vezes, 4 vezes para trocar a receita errada, ele quer um atestado, ele quer... A gente tem que separar tudo isso do pessoal que trabalha na urgência. Na urgência, ele não é pressionado por quantidade. A gente pressiona? Não, existe uma demanda. Mas lá no vermelho, ele não é pressionado com esse atendimento. Ele tem condições de executar sem nenhum problema. E ninguém vai pressionar ele quantas regulações que ele fez ou não. Ok, obrigada. Doutor Guilherme, né? Desculpa, minha cabeça vai longe, gente. O senhor concorda que as dificuldades enfrentadas atualmente pela saúde são em decorrência de falta de gestão, capacidade de profissional, comunicação com os pacientes, ausência de recursos humanos e financeiros, algum destes pontos ou quais para a sua unidade? Do meu ponto de vista, doutor, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Então, eu posso responder por mim. Eu nunca deixei... Não, peraí. Eu só... assim, pelo senhor, não é Não, pelo não, senhor, eu acho assim, porque julgar a saúde em volta, a gente, como eu estou há 28 anos trabalhando nisso, como profissional da saúde, eu acho a dificuldade financeira, é clara que nós temos. Eu acho assim, a nossa dificuldade de gestão, que às vezes não é só local, a gente tem que traçar pactos. Eu acho que isso envolve muita coisa, não a esfera municipal, certo? Então, eu acho que a nossa falta de capacidade, eu não sinto incapaz quando você tem uma dificuldade. Às vezes eu acho que nós temos muitas adversidades no momento. A falta financeira é grande. Eu gostaria da Vila Virgínia, eu brinco muito, que eu falo que é o sírio-libanês, até porque o sonho nosso é trabalhar com uma condição digna. Eu, há 3 anos atrás, cheguei lá, era no chão, hoje tem um piso, quer dizer, mas isso para nós é uma conquista, doutor, muito grande, porque nós não temos esse recurso. Para eu colocar uma cortina na urgência, demorou muito que nós vamos atrás. Então, eu gostaria de trabalhar com recurso adequado. É justamente isso, doutor. Eu quero deixar claro que não é sobre o trabalho do senhor nem da sua equipe. Eu não posso responder só por mim. O senhor me deu um exemplo. Eu queria colocar uma cortina que demorou muito, tive que correr atrás. É essa falta de gestão que aponto, não do senhor, mas da estrutura. O que o senhor aponta que poderia melhorar? Para você comprar alguma coisa, como o doutor Carlos disse, a gente tem um adiantamento. O meu adiantamento é R$4.000 a cada 40 dias, que não depende do repasse daqui, depende do repasse dali. Eu não posso comprar alguma coisa porque é patrimônio. Então... Fala com ele aqui. Eu estou falando muito. Desculpe. A falta de estrutura financeira, eu acho que é a maior nosso nó. Agora, você disse para mim, por que você teve dificuldade? A gente tem que provar, doutor, por que está fazendo, como que está fazendo. Então, isso é um embate difícil. A burocracia da máquina. Muito. Eu acho que essa burocracia nos dificulta. Okay. Porque, às vezes, você tem que comprar alguma coisa mais barato. Okay. E porque é um preço. Agora, condições financeiras, eu acho que é a maior situação nossa que nós estamos passando na saúde. Mais algum vereador, algum questionamento, alguma pergunta? Vereador Marcos Papa. Não, na verdade, é um requerimento. Doutor Guilherme Gonçalves da Conceição, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. O nosso intuito aqui é apenas querer ajudar. Desculpe por algumas perguntas repetidas, algumas perguntas que podem parecer redundantes, mas que no final da nossa investigação será muito importante. O depoimento do senhor foi esclarecedor em alguns pontos.
Foi muito importante, tá bom? Muito obrigado. Quero agradecer e convidar a todos que vão na minha unidade. Gostei, pessoalmente, eu nunca pude falar isso para você. Você teve um problema na farmácia, que você foi lá, você viu que bacana o que você fez? Você foi lá, viu a realidade, viu como estava acontecendo, porque às vezes, doutor, a gente é exposto numa mídia, e a pessoa, eu convido realmente esse legislativo para verificar, gente. Sem dúvidas. Vai lá, porque foi bacana o dia que você foi esclarecedor e você conheceu o lado. Você imagina uma farmácia que atende, em média, 800 pacientes dia, é difícil, né, doutor? Doutor, eu posso afiançar para o senhor que logo nós faremos algumas visitas e isso será muito produtivo. Eu tenho convicção disso. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? Antes de finalizar essa reunião, o vereador Marcos Papa com a palavra. Faço um requerimento ao presidente, aos vereadores que compõem a comissão, para convidar o presidente do Conselho Municipal de Saúde, para que seja oficializado a presença dele e o depoimento nessa comissão. Bem, votação, não havendo divergência, aprovado. Foi, mas o atual, quem estiver lá? Quem estiver lá. Aprovado o quê? Aprovado. Tá. A gente vai marcar a data oportuna. Apenas antes de fechar, anunciar e já deixar marcado a data. Está aqui Humberto Greca, não? Está aqui Humberto. Então tá bom, do João Rossi, gerente da OBS João Rossi. Sônia Mara Neves Ferri, diretora. É divisão, é departamento, então é Dodaca mesmo. Dodaca. Sônia Mara Neves Ferri, está aqui não? Não está? Ah, ok. Claro, então, doutor Humberto Greca, o senhor pode vir a semana que vem? O doutor Humberto? Na quinta-feira eu volto de férias. Eu gostaria de poder ensinar outra quinta, se haver algum problema. O senhor está de férias agora ou não? E o senhor está aqui na Câmara, parabéns, viu? De férias aqui, poderia estar prestigiando os colegas, poderia estar viajando, mas está aqui. O senhor está de férias, as férias do senhor, elas vão até quando? Tá. Podemos agendar, doutor, para sexta-feira? O senhor volta na quinta, na sexta o senhor vem à Câmara, podemos? Tá, agendado sexta-feira, 10h30, tá? A convocação de Humberto Greca, gerente da OBS João Rossi. 10h30 de manhã, tá? Pode ser, não? Vereadores, pode ser? Alguma objeção para sexta-feira? Sexta da semana que vem? Tá, pode ser, vereadores? Ou mais cedo um pouquinho? Até mais cedo, 10 horas, né? 10 horas, tá ok. Doutor Humberto, ok, 10 horas, sexta-feira. Gerente da OBS, João Rossi. A Sônia Mara Neves Ferri, também no mesmo dia, espeça-se ofício. Ok? O senhor já sai convocado por estar presente, ok? Então, para a Sônia Mara Neves Ferri, espeça-se ofício devido. Senhoras e senhoras, muito obrigado pela presença. Eu quero mais uma vez reafirmar o compromisso dessa comissão em contribuir com a saúde. Mais uma vez reiterar que essa comissão parlamentar de inquérito não tem a existência para perseguir nada nem ninguém, apenas para auxiliar naquilo que for necessário para apurar onde estão os gargalos, as dificuldades e apontar soluções, ok? Muito obrigado a todos, declaro encerrada essa reunião.